Você já ouviu falar dos Aztecas, a civilização que construiu uma vasta metrópole sobre um lago e cujo legado ainda ecoa no México moderno? Vamos mergulhar fundo e desvendar as maravilhas e os mistérios deste povo notável. Primeiro, vamos acertar o nome. Embora os chamemos de Aztecas, esse termo é um pouco genérico. Eles se autodenominavam Mexica. O nome Azteca vem de Aztlán, sua mítica terra natal, um lugar de onde eles teriam partido em uma jornada épica. Foram os Mexica que, guiados por uma profecia divina, procuraram um sinal para fundar sua nova casa. A profecia dizia que eles deveriam construir sua cidade onde vissem uma águia pousada num cacto, devorando uma serpente. Essa imagem poderosa não é apenas uma lenda antiga. Hoje ela estampa orgulhosamente a bandeira do México, um símbolo eterno da fundação de sua grande capital, Tenochtitlan. E que cidade era essa? Fundada em 1325 no meio do lago Texcoco, Tenochtitlan era uma verdadeira maravilha da engenharia. Como se constrói uma metrópole sobre a água? Com genialidade. Os Mexica criaram as chinampas, também conhecidas como jardins flutuantes. Eram ilhas artificiais feitas de lama, sedimentos e vegetação, ancoradas no leito do lago. Essas chinampas não só expandiram o território da cidade, mas também se tornaram terras agrícolas incrivelmente férteis, permitindo múltiplas colheitas por ano e alimentando uma população de mais de 200 mil pessoas. A cidade era interligada por uma rede de canais, como uma Veneza das Américas, e conectada ao continente por 3 grandes e largas calçadas. No coração da cidade ergue-se o Templo Mayer, uma gigantesca pirâmide dupla dedicada aos deuses da guerra e da chuva. Os Aztecas eram mestres em astronomia e matemática. Eles desenvolveram não apenas mas 2 calendários que funcionavam simultaneamente. O Xiuhpohualli era um calendário solar de 365 dias, muito preciso para a época, que regia a agricultura e as atividades cotidianas. Ele era dividido em 18 meses de 20 dias cada, e os 5 dias que sobravam eram chamados de Nemontimi, dias considerados vazios e de muito azar, um período de incerteza e perigo onde as pessoas evitavam atividades importantes. O outro calendário, o Tonalpoli, era um calendário sagrado de 260 dias, usado para adivinhação e para determinar datas de rituais. A combinação desses 2 ciclos criava um século de 52 anos, um marco temporal muito importante para eles. E que tal falarmos de chocolate? Sim, foram os Aztecas que o popularizaram. Mas esqueça a barra doce que você conhece. Para eles, as sementes de cacau eram tão valiosas que eram usadas como moeda. A bebida que eles preparavam, chamada xocoatl, era amarga, espumosa e frequentemente misturada com pimentas e especiarias. Era uma bebida energética, reservada para a nobreza, os sacerdotes e os guerreiros antes das batalhas. A sociedade asteca era complexa e altamente estratificada. No topo estava o imperador, o Xiuhtlatuani, considerado um semideus. Abaixo dele vinham os nobres, sacerdotes e altos oficiais militares. A maior parte da população era formada por plebeus, os Maceualten, que eram agricultores, artesãos e comerciantes. Uma curiosidade é que a educação era obrigatória para todas as crianças, independentemente da classe social ou gênero, algo extremamente raro no mundo antigo. Meninos e meninas frequentavam escolas separadas onde aprendiam história, religião, artes militares e ofícios. A guerra era central na cultura mexica. Os guerreiros águia e os guerreiros jaguar eram as tropas de elite, temidos por sua ferocidade e habilidade. O objetivo principal da guerra não era matar, mas capturar inimigos para os sacrifícios. E aqui chegamos ao aspecto mais controverso da cultura asteca. Para eles não era um ato de crueldade, mas um dever sagrado e uma honra. Eles acreditavam que o mundo estava em um ciclo constante de criação e destruição, e que o sangue humano era o Xauxuatl, a água preciosa que alimentava os deuses, especialmente o deus Sol Huitzilopochtli, garantindo que ele tivesse forças para nascer a cada dia e lutar contra a escuridão. Prisioneiros de guerra eram as vítimas mais comuns, sacrificados no topo das pirâmides em cerimônias grandiosas. Mas como um império tão poderoso caiu? Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou com cerca de 500 homens. A queda do Império Azteca não foi apenas resultado da superioridade tecnológica espanhola, com suas armas de fogo, aço e cavalos. Foi uma combinação de fatores. Cortés, de forma muito astuta, aliou-se a povos locais que eram inimigos dos aztecas e ressentiam seu domínio. Além disso, as doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, para as quais os nativos não tinham imunidade, devastaram a população, enfraquecendo drasticamente o império de dentro para fora. Após um longo e sangrento cerco, Tenochtitlan finalmente caiu em 1521. Os aztecas, ou melhor, os Mexica,
Foram uma civilização de contrastes impressionantes. Engenheiros geniais, astrônomos precisos, amantes do chocolate e guerreiros devotos de rituais sangrentos. Seu império pode ter sido destruído, mas sua cultura, língua e lendas continuam vivas, fascinando e inspirando o mundo até hoje.